Bem-vindos a mais uma trilha do SAFE. O meu nome é Meilin Canizares, eu sou coach executiva e facilitadora de treinamentos para liderança. E essa trilha de aprendizagem que a gente está iniciando, ela se chama Leader Coach. Aqui nessa trilha nós vamos apresentar para vocês a importância da utilização de competências de coaching para a liderança. Então, você que é líder e que deseja fortalecer a sua liderança, desenvolver a sua equipe, como você pode utilizar algumas competências desenvolvidas e utilizadas por coaches para o seu exercício de liderança. Nesse primeiro vídeo, nós veremos o que é ser um líder coach, qual que é a importância disso no contexto atual e um método, uma abordagem chamada GROW, uma metodologia de conversas de coaching. Nós já mencionamos que estamos vivendo num mundo VUCA, um mundo que é volátil, incerto, complexo e ambíguo. É um mundo em que as certezas são menores e a imprevisibilidade é muito alta, assim como a complexidade. No mundo dessa natureza, fica muito difícil que alguém tenha todas as respostas. E é por isso que cada vez mais a habilidade de saber fazer perguntas será essencial para a nova liderança. Anteriormente, num mundo mais estável, mais previsível, mais simples, a liderança ela conseguia ter as respostas necessárias. Ela era a fonte de informação da sua equipe. Porém, no mundo de hoje, fica impossível uma pessoa ter todas as respostas. E principalmente o líder, ele precisa saber estimular a reflexão, estimular a busca por soluções, a construção em conjunto. É assim que a gente vai ter as respostas do mundo VUCA. E então, saber fazer boas perguntas, saber fazer perguntas que vão mobilizar a equipe para uma solução de valor, conta muito mais do que ter respostas. Afinal, ter respostas vai ser um pouco impossível. Mas por que a gente chama, essa abordagem de fazer perguntas, estimular que o outro, a equipe, os colaboradores tenham respostas de abordagem de coaching? Porque o coaching, ele se pauta nessa condição de que quem tem a resposta é o coachee, aquele que está no processo de coaching. E a abordagem coaching, ela tem esse objetivo de estimular a reflexão, a ampliação de consciência para uma tomada de decisão mais acertada. Então, a abordagem coaching, ela prevê que tanto quem é o coach quanto quem é o coachee tem condição de achar respostas para suas questões. Ambos têm um nível de conhecimento que é diferente, são de natureza diferente, têm perspectivas diferentes, mas ambos têm essa autonomia, essa capacidade de produção de respostas. Quando a gente fala de líder coach, a gente está partindo do pressuposto, então, que o líder, ele não está mais acima do seu liderado. Ele é uma pessoa que vai lidar de igual para igual com o seu liderado. E os dois podem encontrar soluções. Esse empoderamento das equipes também tem a ver com essa abordagem de líder coach. E os dois grandes objetivos de uma conversa de coaching é ampliar a consciência e promover responsabilidade.
você consegue estimular a ampliação de consciência a partir do momento em que o seu interlocutor, que está no papel de coach, e pode ser o seu liderado, ele vai desenvolvendo conhecimento sobre si mesmo, sobre a situação em que ele está inserido, os desafios que ele está enfrentando, pensando novas alternativas de como resolver aqueles desafios. Então, isso é ampliação de consciência a partir de uma abordagem coaching. E também ampliação de responsabilidade. Não tem nada com o que a gente se engaje mais do que com as alternativas que nós mesmos criamos, com as soluções que nós encontramos. Então, se parte da sua equipe essa alternativa, essa solução, com certeza ela estará muito comprometida com a sua implementação. A questão agora é assim, tá, legal, né? É interessante, me convenceu que eu preciso ter uma abordagem coaching com o meu colaborador, mas como é que eu faço isso? Então, uma abordagem que a gente usa, né, um modelo é o GROW, a gente recomenda. Foi desenvolvido por John Whitmore, que é um dos precursores do coaching executivo, e ele, com essa palavra GROW, ele desenvolveu um modelo, uma certa estrutura da conversa de coaching para auxiliar quem é o coach a ir percorrendo aí um fluxo, né, de produção de ideias. Então, é um acrônimo, o GROW, e cada letra, o G, o R, o O e o W, tem um significado. São como etapas de uma conversa, mas não necessariamente essas etapas elas acontecem perfeitamente nessa ordem, mas é recomendado que a gente siga esse fluxo, né, da conversa. Então, o G significa o goal em inglês, que são os objetivos da conversa. Qual é o objetivo para aquela conversa? Que resultado é esperado daquela conversa? Que questão precisa ser abordada naquela conversa? Depois da segunda letra, o R, é reality ou realidade. Aqui, o líder coach, ele tem que explorar junto com o seu interlocutor, no caso o coach, né, a pessoa, o seu liderado que está no papel de coach, quais são as características da situação atual. Então, se tem um dilema para ser resolvido, um problema, um desafio, então, vamos falar da realidade atual. Como é então essa situação, esse problema? O que já foi tentado fazer para solucionar esse problema? O que funcionou, o que não funcionou? Então, você vai falar da realidade atual. Nesse estágio da realidade atual, também é interessante explorar quais são os impactos dessa situação na pessoa, na equipe. Então, como a pessoa está se sentindo, como a equipe se sente, o que se pensa a respeito desse problema. Tudo isso tem a ver com essa fase exploratória para entender melhor a realidade que se apresenta. E então, nós partimos para o terceiro estágio do GROW, que é oportunidades, de oportunidades. Aqui nós vamos tentar estimular o nosso interlocutor a explorar alternativas, perspectivas que ele ainda não descobriu. E é interessante que isso só acontece quando a gente explora bem exploradinho a fase anterior. Então, se a gente discutir bastante a respeito da realidade atual, pode ser que a gente tenha uma preparação de terreno
para que a pessoa depois tenha alguns insights de coisas que ela ainda não tinha considerado na análise, de alternativas que ela ainda não testou. Então, essa fase do ó de oportunidades são as coisas que ela ainda não pensou e que vão ser construídas durante o diálogo com o líder coach. Nessa etapa, é importante quando surgem alternativas para serem avaliadas, alternativas que ainda não tinham sido pensadas, que você também ajude como líder coach, o seu coachee, a avaliar a viabilidade dessas alternativas, que recursos serão necessários para que essa alternativa seja testada, que cuidados, que impactos podem ocorrer a partir da implementação dessa alternativa, como forma também de prevenção, né? Que a pessoa avalie bem antes de implantar uma alternativa. E por último, o W significa em inglês will, que é vontade, né? E aqui a gente vai falar nessa etapa do plano de ação. Então é quando uma alternativa já foi escolhida, ela vai ser implantada, só que precisa ver como, né? Então o que vai ser feito, como vai ser feito, quando vai ser feito, por quem vai ser feito. Então esse plano de ação mais prático surge ao final da conversa. Uma conversa completa no modelo Grow, ela tem essas 4 etapas e ela termina sempre com tarefas, né? Com ações a serem implantadas e testadas, avaliadas. Nessa etapa, algumas perguntas que podem te ajudar são: o que você irá fazer? Que ações você desejaria colocar em prática? Como irá colocar essa ação em prática? Com quem precisa conversar antes de implementar essa ação? Que recursos são necessários para você implementar essa ação? Quando pretende iniciar a ação? Quando pretende concluir a ação? Que dificuldades podem surgir? Quem precisa ser envolvido nessa ação? Que tipo de suporte seria interessante obter para maximizar chances de sucesso dessa ação? Aqui são exemplos de perguntas que você pode formular na etapa W do Grow. E agora prepare-se, porque no próximo vídeo a gente vai propor que você pratique, porque mais importante do que entender o conceito é levá-lo para a prática. E essas conversas no modelo Grow, elas vão se tornando cada vez mais eficientes à medida que nós vamos praticando.